Iniciando então mais um resumão de sexta, eu sou o Cris Almeida, assessor de investimentos, e estarei aqui toda semana, toda sexta-feira, para tratarmos de assuntos que fazem diferença no seu bolso. Hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, vamos falar desses assuntos. IBGE, teve um probleminha aí no IBGE que você vai entender agora mesmo, a alta no Ibovespa que continua subindo para as alturas e além, e as eleições agora de 2026, que será que vai acontecer? Como é que isso afeta o seu bolso? Vamos entender tudo isso? Vamos! Começamos com as notícias aí relacionadas com o IBGE. Tem um carinha lá dentro, que eu não vou falar o nome, que eu não quero ser processado, que ele está conversando lá com os técnicos, com os analistas. Olha, veja só, tá muito feio esse gráfico, esses números não tá muito bonito, não tá muito legal. Vamos dar uma melhoradinha, ó, se der uma arrumadinha aqui, se der uma arrumadinha acolá. Gente, às vezes você pode pensar assim, o que eu tenho a ver com isso? Isso aí não tem nada a ver, é eles que se virem lá, isso é uma instituição, eu nem uso IBGE, eu nem preciso disso, problema não é meu. Não é bem assim, pessoal, isso afeta diretamente a economia e afeta diretamente o seu bolso. Veja, o IBGE faz vários cálculos, dentre eles que eu considero o mais importante é o IPCA, que é o cálculo do índice de inflação no Brasil. E vamos fazer uma analogia como está aí na foto. Você vai até um médico e o termômetro dele está quebrado. E aí você está sentindo uma febre muito alta, está prestes a ter uma convulsão e o médico fala, não, aqui ó, tá dando 36, 37, normal, não tem nada de errado com você. A sua febre está quase explodindo lá, você vai ter um colapso daqui a pouco. Mas o médico olha no termômetro, não, tá tudo bem, tudo certo, pode voltar para casa, no máximo toma um Tilenol, alguma coisa, problema resolvido. Não está resolvido. Não é porque o indicador está mostrando, o indicador quebrado, que está tudo bem, que quer dizer que está tudo bem. E quando a gente faz uma medição equivocada dos índices do país, veja, por exemplo, o IPCA que eu acabei de falar. O IPCA é um índice que é fundamental no reajuste dos aluguéis. Então, por exemplo, se você tem imóveis para alugar. Aliás, novidade, tem uma surpresinha para você que aluga imóvel. Agora você vai ter que começar a emitir nota fiscal também. Mas eu não sou empresa, não sei. Fica sossegado, vai ter que emitir do mesmo jeito nota fiscal, um presentinho a mais do governo para você, né? Mas é para te proteger, viu? Fica sossegado, não é para cobrar, não é pelo imposto, não. Você vai ser obrigado a emitir nota fiscal para ficar uma coisa mais legal, mais organizada, né? Afinal, nós somos um país tão organizado assim. Mas voltando ao assunto, então, e esse negócio da nota fiscal, depois você conversa com o seu contador, tá? Que senão vai dar muito pano para manga aqui. Então, por exemplo, você vai fazer o reajuste do aluguel, e aí a inflação estaria tanto. Mas lá no IBGE fala, não, vamos dar uma melhoradinha, a inflação não tá tanto assim, tá distante assim, né? E aí o reajuste vai ser errado. Ou mesmo aplicações que você faça, de repente você faz uma aplicação que está vinculada ao índice da inflação. Você pegou lá um título, sei lá, tantos por cento do IPCA mais tantos por cento. E aí o IPCA não está tão alto assim, então está tendo uma briga séria, virou praticamente um escândalo. Tanto é que alguns analistas do IBGE estão falando assim que eles vão voltar a incluir o pessoal que recebe o Bolsa Família no cadastro ali dos desempregados, que eu não sei se você sabe, mas quem está recebendo Bolsa Família, e é um número alarmante, metade dos brasileiros quase está recebendo Bolsa Família, é cadastrado como se estivesse trabalhando. Não é desempregado. Não, ele não está desempregado. Ele está recebendo Bolsa Família. Então, o índice de emprego no Brasil está muito bom, está alto, está lindo, maravilhoso. No número, está uma beleza. Mas a realidade não é bem essa. Então, o termômetro está quebrado, o IBGE está passando por essas complicações e muita gente está sendo mandada embora, outros pediram exoneração. E é feio, pessoal, é feio porque, veja, são os cálculos oficiais do governo brasileiro e se o termômetro fica quebrado,
para você fazer outros cálculos fica muito complicado, muito difícil, tá entendendo? Esse problema ainda não foi sanado, tem muito pano ainda para manga, a novela continua, mas você tem que estar atento a isso e sim, como cidadão, exigir, protestar aí nas redes sociais, fazer a sua parte, porque se esses cálculos forem equivocados, e estão sendo equivocados, isso vai afetar diretamente o seu bolso. Bom, segundo assunto dessa semana, a alta no Ibovespa. Você assistiu o vídeo da semana passada? Foi o primeiro vídeo dessa série, né, que eu estou fazendo aqui, o resumão de sexta. Se você não assistiu, vale a pena, porque o vídeo da semana passada foi de 6 de fevereiro. Estou com ele aberto aqui na tela. Ele continua atualizadíssimo, tá bom? O que eu falei lá, eu assino embaixo que eu disse semana passada. Continua a mesma coisa. E eu falei da alta da bolsa, a queda do dólar, a alta da bolsa. A alta da bolsa continua. O que está acontecendo, né? Eu expliquei na semana passada que, infelizmente, tá bom, pessoal? Isso não é mérito do Brasil, não. Isso não é mérito, a alta da a bolsa subindo, crescendo, indo. Se você pegar, se você digitar aí no Google índice Bovespa 2026, você vai ver que o gráfico está assim, ele vai, tum, dá uma pontada lá para o alto, né? O que está acontecendo, na verdade, nos Estados Unidos é a chamada fuga dos emergentes, ou fuga para os emergentes. O que é isso? Só nesse ano de 2026, estamos no comecinho ainda, janeiro, agora hoje é 13 de fevereiro, foram 30 bilhões de reais que chegaram no Brasil de dinheiro dos gringos. Por quê? Porque lá fora a taxa de juros não está compensando, entendeu? Veja, a taxa de juros americana, você tem que entender mais ou menos assim, eu vou te explicar bem, como se fosse um ímã. Se o ímã está forte, ele puxa mais, não é assim? Se é um ímã fraco, ele não puxa tanto. Então o que acontece? Quando a taxa de juros americana está alta, está forte, ela atrai os investidores de volta. E quando a taxa de juros está baixa, o ímã não fica forte. Você entendeu? Vou dar um outro exemplo, vai ficar mais fácil ainda. Você é um americano muito rico, você tem lá, sei lá, talvez não tão rico para o padrão americano. Você tem $1 milhão. Aí você vai pegar esse $1 milhão e você vai aplicar onde? Onde é que você vai aplicar? A taxa de juros está 5%. Beleza. Eu vou aplicar aqui no Tesouro Americano, no Fundo Americano. Vou receber uma rentabilidade acima dos 5%. A taxa de juros está alta, o ímã está forte. A taxa de juros está baixa. Está 1%. Eu vou aplicar aqui? Não, eu vou aplicar, vou pegar o meu $1 milhão, aplicar aqui, taxa de juros baixinha assim, não vale a pena, onde é que eu vou aplicar? Bom, lá no Brasil a taxa Selic está 15%, beleza, vou pegar meu dinheiro e vou aportar lá, estão entendendo? Então, taxa de juros alta, ímã forte, os investidores americanos aplicam no próprio Estados Unidos. Taxa de juros baixa, os investidores fazem essa chamada fuga para os emergentes. Então, o dinheiro do gringo entrando no Brasil, não é porque o Brasil está lindo, maravilhoso, tudo jóia, tudo funcionando, é porque a taxa de juros está muito alta. Agora, isso vai se sustentar? É complicado, pessoal, porque, veja, se a crise política brasileira do Brasil... E quando eu falo crise política, a crise institucional começa a se agravar como está se agravando, existem outros países emergentes que também estão recebendo dinheiro do gringo, viu? México, a Índia. Então não é só o Brasil que está nessa situação de receber dinheiro de fora. Então se a crise institucional no país continua se agravando e vai nessa escalada como está sendo, é manchete após manchete, né? Escândalos no governo, no judiciário, aí o gringo vai olhar e falar, pera lá, não é bem assim, entendeu? Acho que a gente vai ter que colocar o nosso dinheiro em outro lugar, porque esse Brasilzinho aí não tá ficando muito, não tá cheirando muito bem não, tá? Então a alta da bolsa, infelizmente, não é necessariamente por causa da bolsa,
mas é porque os Estados Unidos não estão sendo hoje, por causa da taxa de juros, o melhor local para investir. Agora, isso quer dizer que eu não vou investir então nos Estados Unidos? Pelo contrário. Agora é a hora de entrar, porque por causa desse cenário o dólar está baixo. Isso vai durar para sempre? Não. Daqui a pouco a taxa de juros sobe, aí o dólar vai para cima também. Qual é a hora de comprar dólar? Quando ele está barato, entendeu? Então é um troca-troca. Então é igual, isso é brincadeira popular do casamento. Quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. Não é assim que o pessoal fala? Isso é o povo que inventa, né? Então o dólar, a aplicação no exterior é a mesma coisa. O pessoal de lá, quem tá fora quer entrar e quem tá aqui quer sair. E o momento é esse. Vocês aproveita que o dólar tá baixo, porque essa novela não vai durar muito. A hora que o gringo sair do Brasil, e eu acho que isso não vai demorar, tá? Eu acho que não vai demorar. Aí, ó, aí o dólar vai para as alturas. Aí quem pegou o trem, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Essa que é a grande verdade. E por fim, vamos falar das eleição, Cris Almeida. Esse ano tem eleição, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente, tudo vai ser lindo, maravilhoso. Veja, pessoal, a questão tá interessante, né? Eu coloquei esse logotipo das eleições 2026, lançado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e eles lançaram um slogan para as eleições 2026, voto na democracia. Agora começa a fazer sentido, né? Agora começa a entender, agora tudo faz sentido. Por quê? Você vê que um tempinho atrás, né, uma ala política estava falando, vamos assinar a Carta da Democracia, vamos defender a democracia, olha o pessoal aí tentando golpe, nós vamos lutar pela democracia, então a palavra, o marketing na palavra democracia, né, defendido veementemente por uma certa ala política, e agora então chegou essa eleição, em quem que a gente vai votar? Eu vou votar na democracia. É claro que eu não sou contra a democracia, mas blá blá blá, palavra por palavra, não quer dizer nada, né? Você não deve ouvir o que uma pessoa fala, você deve prestar atenção no que ela está fazendo, porque falar é muito fácil, mas para um bom entendedor, palavras, como dizia minha mãe falecida, um risco é Francisco, né? Para um bom entendedor, um risco é Francisco. Então tá aí, se você tem um bom entendimento, tá entendendo o porquê desses loucos. É o 2026, voto na democracia. Que será que tem alguma subliminar aí? Será que é uma indireta? Que será que é isso, né? Mas falando da eleição, por que eu estou trazendo esse tema? Ele é muito importante para o seu bolso. Porque período eleitoral... Você já viu um gráfico da Bolsa, né? Principalmente do índice Bovespa, que eu falei que deu uma pincelada forte para cima, mas em épocas de eleição, principalmente depois do segundo semestre, quando as eleições estão se aproximando, existe uma volatilidade muito forte. Então a ação sobe, a ação desce, depois sobe, depois desce, o índice Bovespa sobe, depois desce, porque o mercado fica muito inseguro. Veja, o mercado. Quando a gente falou o mercado, o que é esse mercado? Quem que é o mercado? Onde é que o mercado mora? O mercado sou eu, o mercado é você. O mercado são os consumidores, é a soma de todos, empresas e pessoas jurídicas e pessoas físicas. Isso é o mercado. E na medida que as eleições vão se aproximando, há uma oscilação muito grande, porque uma coisa que o mercado detesta é a incerteza. Então, quanto mais incerteza, pior. E tem uma outra coisa que o mercado detesta, que faz dar uma oscilação muito forte, uma queda muito violenta também, é quando o governo gasta mais do que ganha. Tanto é que esse é um dos preceitos da Escola da Prosperidade, que inclusive você está convidado a participar da próxima turma da Escola da Prosperidade, que vai começar a partir de semana que vem, a gente já está abrindo as inscrições. Você acessa unidarma.com/ep. Mas esse é outro assunto, tá? É que eu estou lembrando agora, unidarma.com/ep, são 10 aulas, 10 apresentações, onde você vai aprender a se tornar um investidor profissional e etc. Mas voltando ao assunto, lá na Escola da Prosperidade a gente fala, gaste menos do que você ganha. Gaste menos do que você ganha. E o governo atualmente, eu não estou falando a favor nem contra, tá? É um viés de governos de esquerda,
Porque você pode concordar, você pode discordar, isso é problema seu, não tenho nada contra isso, cada um no seu cada um. Mas é fato que governos de esquerda gastam mais do que ganham. E a prova viva é o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está com, vamos dizer assim, um risco fiscal tremendo. Tanto é que há pouco tempo atrás, o candidato da direita, o Flávio Bolsonaro, anunciou a candidatura e a bolsa caiu. Aí o pessoal falou, tá vendo? Só foi o Flávio se candidatar, despencou a bolsa. Não é uma coisa boa para o Brasil. Não, pessoal, não leram direito a informação. A bolsa caiu, não foi porque um candidato de direita, no caso o Flávio, se candidatou. A bolsa caiu porque, estando o governo de esquerda no poder, mais precisamente o presidente Lula, e entrando esse candidato, porque o mercado estava precificando que seria o Tarcísio, né, o governador de São Paulo, seria o candidato para enfrentar o Lula. Então eles estavam contando com isso. Quando o Flávio Bolsonaro anunciou a candidatura, o pessoal falou, ih, deu ruim, o Flávio vai perder, porque o Lula é muito mais forte que o Flávio. Então houve aquela percepção, o risco fiscal, o gastar mais do que se ganha, que está tendo atualmente, vai continuar e vai dar ruim, entendeu? Então a bolsa caiu violentamente, não porque o Flávio se candidatou, mas porque o mercado percebeu a possibilidade de uma reeleição do governo atual, que não está se confirmando agora, né? Então parece aí que o candidato Flávio começa a subir nas pesquisas, já ultrapassou o Lula em muitas pesquisas, parece que ele tem uma chance sim de vitória, aí então o mercado volta a se enquadrar, as coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas, mas não vai ficar tranquila. Até chegar a data das eleições, a volatilidade vai acontecer muito, vocês vão ver muito isso ainda, tá? É só acompanhar as notícias. A bolsa subiu, a bolsa caiu, o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu. Vai ter muito disso. O dólar subiu, o dólar caiu. De hoje, meu amigo, de hoje até a data da eleição, você vai ver muita volatilidade. E aí você tem que se proteger. Tem que proteger o seu dinheiro, porque, imagina, tem gente que não tem estômago. Você tem lá uma aplicação em ações, num fundo de investimento, em alguma coisa assim, e aí você começa a ver, subiu 10%, beleza, caiu 20%, meu Deus, será que você tem estômago? Então algumas coisas que você pode fazer é o seguinte, na verdade eu vou te dar 3 sugestões de investimentos de hoje até passar essas eleições. Primeiro, o bom, famoso, velho e tradicional buy and hold, que você vai se focar em comprar boas empresas, boas ações e vai segurar. Você vai comprar uma empresa que tem fundamentos, uma empresa que tem uma estabilidade histórica, compra ela e fecha os olhos e esquece. Você já sabe de antemão que a ação vai subir, a ação vai crescer, vai descer, vai subir, vai descer e está tudo bem. Você sabe que essa volatilidade, o Cris Almeida já avisou, que de hoje até chegar às eleições vai ter muitos altos e baixos. Aí caiu, e agora o que eu faço? Nada. Subiu, e agora o que eu faço? Nada. Você vai manter, é o buy and hold, você compra e segura, e não fica afetadinho com as oscilações do mercado. Essa é uma coisa que você pode fazer. Uma segunda coisa que você pode fazer, pegar uma parte do seu patrimônio e começar inclusive aproveitar que o dólar está baixo e começar a migrar uma parte do seu capital para investimentos estrangeiros. Você faz o câmbio de reais para dólar, isso eu posso fazer para você com tranquilidade, só você entrar em contato comigo, eu vou te ensinar a fazer o câmbio de real para dólar e começa a comprar ativos globais, não apenas ativos americanos, mas do mundo todo. Inclusive nós temos um fundo de investimento muito bacana, que é o Trend Global, é o nome do fundo, Trend Global. Ele pega as principais empresas espalhadas ao redor do mundo. É também uma forma de você proteger o seu patrimônio contra essa volatilidade, porque vai ter eleições no Brasil, mas o resto do mundo, o mundo continua girando, o mundo continua sendo o que é, entendeu? E uma terceira sugestão, a boa e velha renda fixa, que sempre funcionou, pelo menos aqui no Brasil, com a Selic alta, a renda fixa ainda é uma boa opção, tá? Não vai durar para sempre, obviamente, mas hoje, realidade
2026, renda fixa ainda está sendo uma boa no Brasil, então é uma coisa que você pode fazer também para se proteger dessa volatilidade. Então, resumindo, primeiro passo, eu vou comprar boas empresas, vou fechar os olhos e deixa correr, não vou me preocupar com as oscilações, essa é uma coisa que você pode fazer. Segundo, vou pegar uma parte do meu patrimônio, vou dolarizar e aplicar lá fora, onde não vai ter as eleições do Brasil, as eleições do Brasil acontecem só no Brasil. E terceiro, a boa e velha renda fixa como uma proteção do meu capital. Se você tiver com dúvidas, se você precisar de orientações, eu já falei, repito, eu também trabalho como assessor de investimentos, eu posso te ajudar a tomar essas melhores decisões para proteger o seu patrimônio. O meu WhatsApp está aí, você pode me mandar mensagem agora mesmo, a hora que você quiser, 14 991 256 123, repetindo, 14 991 256 123. Entre em contato, tá bom, pessoal? Fala diretamente comigo, tá? Tem uma dúvida, quer me passar alguma informação, quer tirar alguma preocupação que você tem na cabeça, manda uma mensagem para mim em áudio ou em texto, vai ser uma satisfação estar em contato contigo. Eu já falei na semana passada e sempre vou estar falando, nesse ano de 2026 eu lancei o novo site capitalerenda.com. capitalerenda.com. O site está nascendo, tem poucas coisas ainda, mas o que tem lá já vale ouro. Eu deixei lá uma calculadora de juros compostos. Cris Armeida, eu vou investir tanto por mês, a tanto de juros, quanto é que eu vou ter daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 30 anos? Você coloca lá as informações na calculadora de juros compostos, ela vai dar certinho qual será a sua rentabilidade. E no capitalerenda.com você também tem o cálculo de DARF. Você que faz aí swing trade, position trade, você que gosta de comprar ações, fundos imobiliários, aí você comprou, esse mês você vendeu, Cris Armeida, eu vou ter que pagar o DARF para o governo, o leão, senão vai dar problema. Então você coloca lá o valor que você comprou, o preço médio, você coloca o preço de venda e vai ter a calculadora, vai mostrar bonitinho qual o valor do DARF que você tem que recolher, além de outras funcionalidades que estão à sua disposição. Por essa semana é isso, semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Eu sou Cris Almeida, sucesso e prosperidade para você.